Bate-papo. O Dr. Marcos Franck, presidente do Hospital Bruno Borne, está com a gente. O hospital no dia 10 agora completou 93 anos. Uma das instituições mais queridas do estado e mais importantes do estado do Rio Grande do Sul, o nosso HBB. Marcos, como vai? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje mais cedo na Independente. Te roubamos do troca? Hoje eu vou falar do hospital, falar de Gróstoli mais tarde. Vai ser um dia interessante. Doutor, é muito significativo. O Moisés fazia essa narrativa do impacto, não só nas nossas vidas, né, de quem está aqui pertinho da casa, mas para a região, para o estado, é uma história sólida. É muito importante a casa hospitalar, né? Por onde a gente vai, onde a gente chega, onde a gente vai falar de Lajeado, é a cidade do Hospital Bruno Borne. Isso é muito significativo. Isso nos orgulha muito, porque a história do Hospital Bruno Borne é uma história muito bonita. Ela vai ser... Nós estamos com um livro aí escrito pelo professor Shiro, pronto para ser lançado, né? Está nos acabamentos finais, contando a história daquela pequena casa de saúde que começa lá em 1930 e começa por uma disputa. O Hospital de Estrela, ele inaugurou alguns anos antes do que o Hospital de Lajeado. E tinha um médico aqui muito famoso que era o Dr. Robert Fleischut, pai do Dr. também Günther Fleischut. E esse médico estava aqui, não tinha um hospital, ele trabalhava nos fundos da clínica dele. E acharam que iam tirar o médico daqui, uma cidade maior. E aí, as forças ecumênicas, a política, e naquela época era muito dividido entre luteranos e católicos. Eles tiveram que se unir, então, para tentar criar um hospital. Então, o hospital tem várias datas importantes. Em 1930, portanto, há 94 anos, essas forças se encontraram. Luteranos e católicos, naquela época, um não podia casar com o outro, precisava de uma licença especial. E disseram, nós vamos construir um hospital. Ficaram um ano discutindo quais seriam as regras para construir esse hospital, para que as comunidades pudessem conviver. Tal era a separação que existia. Um ano depois, então, é lançada a pedra fundamental do hospital, em 1931, que é o que marca aí os nossos 93 anos. Com a seguinte condição: os católicos pagam o hospital, os católicos batizam o hospital, os católicos administram o hospital, os evangélicos podem se internar. Essa era a decisão da época. E em 1933, aí sim, então, o hospital começa a funcionar, começa pequeno e vai crescendo com o tempo, até chegar a hoje, o que nós conhecemos, esse reconhecimento que a gente conseguiu nos últimos anos aí no Estado, em função de um trabalho de equipe, de parcerias seja com a Unimed, seja com a universidade. E hoje o hospital é reconhecido como uma das grandes forças dentro do país, inclusive, dentro do Estado, sem dúvida, né? E isso aumenta a nossa responsabilidade aí de continuar melhorando isso. Quantos profissionais atuam no hospital hoje? Hoje o hospital tem 1.300 funcionários e mais 300 médicos que atuam, né? Que são, vamos dizer assim, fazem parte do corpo clínico do hospital. Então dá um total aí de mais ou menos 1.600 pessoas. E quantas pessoas são atendidas, Franck? Em média, aí passam por dentro do hospital mais de 4.000 pessoas por dia. Por dia? Uhum. Então aquela quadra ali se movimenta muito, não para. E o hospital é uma das poucas instituições de Lajeado que funciona todos os dias do ano, todas as horas, né? Não tem folga para o Hospital Bruno Borne. Nós podemos diminuir eventualmente um pouquinho, né, em épocas comemorativas, mas o hospital não para. Para quem faz a gestão de tudo isso, né, de 4.000 atendimentos por dia, 1.300 funcionários, mais 300 médicos, qual é o principal desafio? É o grande desafio. Eu diria assim que tem dois desafios importantes, eu acho que são fundamentais. Primeiro é manter o time unido, né? Uhum. A gente, o hospital, a gente percebe nos funcionários, em quem trabalha, um orgulho da instituição, de estar prestando, e essa ideia de time aí é o que nos faz fortes. Né? A gente tenta ser um hospital o mínimo verticalizado possível no sentido das decisões, de compartilhar ela e das pessoas saberem o rumo que nós estamos tomando. Então essa é uma parte importante. E a parte fundamental é garantir os recursos para que o hospital possa
seguir existindo. O hospital aí tem um orçamento de mais ou menos 200 milhões de reais por ano. E nós trabalhamos aí 70% desse movimento é dedicado ao SUS. Só que o Sistema Único de Saúde, que está com pagamentos defasados, ele ocupa 70% dos nossos gastos, mas ele só gera 40% dos nossos recursos que entram. Então, nós estamos constantemente tendo que buscar recursos nos pacientes privados, nos pacientes de convênio, aonde se consegue uma sobra para jogar e cobrir a conta do SUS. Claro, existem ainda emendas parlamentares, tudo isso nos ajuda. Para vocês terem uma ideia, tudo que nós movimentamos em 2023, toda a movimentação de 2023 do hospital, entrada, saída, atendimento, cirurgias, gerou um lucro de 14 mil reais no ano. E foi um ano bom, porque o ano anterior tinha dado quase 10 milhões de prejuízo. Fechou a conta. Isso. Então, o hospital, ele é um hospital que está sempre lutando contra o prejuízo em função, como são todos os hospitais beneficentes e filantrópicos do Brasil, que dependem de pagamentos que nem sempre conseguem cobrir o custo do procedimento que o paciente faz. Frank, nós temos recentemente agora, né, Aline, dois cenários aqui que a gente narrou e que a gente lamenta muito, mas são dois cenários inacreditáveis. O primeiro é o da pandemia, o cenário pandêmico, e o segundo é o fato de a possibilidade, que realmente era uma possibilidade bem real, parecia que ia acontecer, de água invadir o hospital. O que foi pior para vocês lá? Bem, a pandemia, ela nos pegou num momento, não foi bom para ninguém. Mas nós tínhamos acabado de inaugurar um PA novo e a antiga área do PA, ela estava vazia. Então aquilo ali nos auxiliou violentamente em poder montar logo uma estrutura que pudesse atender o Covid. Porque, se vocês lembrarem, lá em fevereiro de 2020, no Carnaval, a gente via imagens chegando da Itália que eram assustadoras. Caminhões do Exército carregando cadáveres, os hospitais em colapso. E lembro bem, no dia 11 de março, a gente foi visitar o prefeito Marcelo e perguntar para ele se nós precisamos montar uma estrutura mais especializada. E conseguimos, na última hora, assim, a prefeitura conseguiu comprar 7 respiradores, que foram muito importantes, e nós montamos, então, ali no antigo PA, uma área para receber pacientes com Covid, uma tomografia exclusiva atrás. O exame mais importante nessa época era uma tomografia de pulmão. Então, a gente fez, e o que aconteceu? O resultado final, e que isso nos orgulha muito e aumentou a confiança, em especial que o governo do estado tinha conosco. Nós somos a 20ª cidade em tamanho no Rio Grande do Sul. Mas em mortalidade por Covid, nós ficamos na posição 223, ou seja, muitas vidas foram salvas, algumas nós perdemos. E nós tínhamos uma ideia, depois de ter visto o que aconteceu em Manaus e outras capitais, de que não podia ninguém na cidade ou na região ficar sem assistência. Nós iríamos, e quando houve o segundo pico, ou o terceiro pico, ali em fevereiro de 2021, nós ocupamos todo o hospital com pacientes com Covid, nós colocamos todos os respiradores para funcionar, nós estávamos com pacientes dentro da sala de recuperação cirúrgica, estávamos nos preparando para deixar 2 salas cirúrgicas reservadas para cirurgias de emergência e iríamos usar os carrinhos de anestesia para ventilar pacientes. Nesse momento, para nós, a pandemia começou a reduzir e a situação se controlou. Isso foi algo dramático. Com relação à enchente, nós chegamos num ponto, assim como toda a cidade, de tomar um susto com a água subindo. E às vezes as pessoas não entenderam o porquê dos nossos bancos de areia lá que a gente fez. A água ficou 80 centímetros da entrada principal do hospital. Ali foi importantíssimo. Hein? E a gente estava lendo lá, e tecnicamente em Porto Alegre, eles lá onde houve ruptura de comportas, ou onde haveria ruptura de comportas, eles indicavam o uso de areia para poder reter um pouco a água. Então, se nós conseguíssemos reter a água, pelo menos por alguns centímetros, teria a diferença entre funcionar ou não. E nós tínhamos um medo muito grande, o medo maior nessa época era de que a água invadisse o segundo subsolo, onde estão as ressonâncias e o aparelho de radioterapia. Uma ressonância, ela se desliga
em qualquer emergência, e ela solta o gás que refrigera a máquina. A ressonância é um grande ímã que fica girando o tempo todo. E ele precisa de gás hélio para refrigerar isso. Uma carga de hélio custa $300.000 por máquina. Ou seja, só as ressonâncias dariam um prejuízo de mais de 3 milhões, sem contar o tempo que ficam paradas, até que viesse um técnico, viesse o material. Então, esse é o nosso medo, e agora a gente está fazendo já uma contingência, coisa que nunca tínhamos pensado, porque toda a cidade trabalhava com a 4,29 metros. Com portas, bombas, nós estamos lá com todo um projeto aí para, se a água chegar novamente um dia nesse nível, a gente possa ter segurança para proteger as nossas máquinas. A gente tem falado muito disso em todos os pontos da cidade, em todas as pautas possíveis, né? E agora a gente viveu isso e a gente sabe que o tamanho do estrago, né? O tamanho do estrago. Quando vai acontecer de novo, a gente não sabe, mas o tamanho do estrago que faz, a gente sabe. Doutora, eu te perguntei sobre a história, depois te perguntei sobre os desafios até aqui. E se eu te perguntar, e o tempo me faz já ir para essa pergunta, e o futuro? O futuro já começou. A gente já está olhando muito para isso. O futuro do hospital envolve o que nós chamamos de governança clínica, que é algo que poucos hospitais conseguem ter. E significa o seguinte: significa transformar um hospital, de certa maneira, numa linha de montagem. Vou tentar explicar. O paciente chegou no hospital. Ele tem tantos minutos para ser atendido. Foi pedido um raio-x, tem tantos minutos para ele fazer. Precisou de um especialista, tem tanto tempo para chegar esse especialista. Esse paciente precisa ir para uma UTI, ele precisa começar com um antibiótico. Isso vai sendo medido em tempo. E para fazer isso tem que ter protocolos, ou seja, a medicina deixa de ser artesanal. Não é a medicina. É a melhor medicina baseada em evidência. Então, nós vamos fazer aqui com um paciente que chega com dor torácica, esses são os passos que nós fazemos. Vamos ajustando isso. E vamos ter lá no final um desfecho que é: o paciente saiu bem do hospital ou o paciente morreu. Se ele morreu, essa morte era evitável ou era uma morte inevitável? Isso aí significa para o hospital colocar protocolos, as áreas, uma área passa a interferir na outra. Ou seja, olha pessoal, estou com um paciente aqui que o laboratório está me atrasando, estou com um paciente aqui que a cirurgia está me atrasando. Nós precisamos poder medir isso e interferir antes, né? Hoje a gente acaba interferindo depois. Pessoal, esse paciente aqui atrasou, alguma coisa não foi bem. E chega no final lá, onde vai haver as discussões sobre mortes evitáveis, e as instituições médicas maduras, elas discutem isso. Porque nenhuma instituição ela está a salvo de erros, equívocos, mas ela tem que trabalhar ativamente para diminuir isso. Eu chamo isso de olhar para as próprias entranhas. Então, isso aí tira o médico do centro do hospital e bota o paciente no centro do hospital. Ele passa a ser a figura. Já deveria ser, mas na prática ele passa a ser isso. E mesmo nos desfechos, o paciente saiu do hospital com o tempo, a gente vai medir, porque o hospital tem interferência na qualidade de vida do paciente depois. Olha, fez uma cirurgia cardíaca, fez uma cirurgia ortopédica, como que o paciente está? Nossos pacientes que estão fazendo cirurgia estão tendo bons resultados depois, quando eles saem do hospital. Então, a governança clínica aí é o desafio para os próximos 2 anos. Poucos hospitais no Brasil têm isso. Só os grandes hospitais, realmente. A gente se baseia muito no que o Albert Einstein faz nesse sentido. Eles controlam todos os quartos de pacientes críticos. Eles são filmados, monitorados, eles têm uma torre de comando, como se fosse um aeroporto, onde eles intervêm, mesmo numa cirurgia. E lá no monitor da torre de comando está mostrando que um paciente da cirurgia está piorando e a equipe que está lá não interviu, essa equipe intervém, como se fosse uma SWAT de um hospital. Então, é nisso que nós queremos chegar. Isso vai demorar aí 2, 3 anos. A gente começou aí com uma consultoria, estamos já com reuniões, o pessoal está entendendo a nova realidade. Eu acho que o pessoal no começo tomou um susto, mas agora o pessoal está entendendo que esse é um caminho sem volta. E isso vai nos levar a uma posição de liderança dentro dos hospitais, porque um hospital que faz a crítica de si mesmo e fica melhorando os seus processos,
ele está de acordo com o que o mundo está fazendo hoje em dia. As grandes empresas, elas estão o tempo todo reinventando e melhorando os seus processos. Nós não temos como escapar disso, ainda mais na saúde. Frank, falta médico? Falta médico especializado, né? A gente está vendo aí hoje, mesmo com a universidade formando, então, a universidade nos permite hoje selecionar talentos e investir neles, dentro das residências. Então, um médico entra numa residência nossa, a gente com o tempo consegue fazer, olha, tu vai para um hospital maior, tu vai passar um tempo fora do Brasil para depois voltar numa área que nós precisamos. Então, perguntar assim, eu preciso de cirurgiões clínicos ou ginecologistas? Um pouco, mas eu preciso de especialistas em reprodução, eu preciso de especialistas em cirurgia robótica que está vindo, eu preciso de especialistas em cirurgia minimamente invasiva, né? Eu preciso de psiquiatras que lidem melhor com equipamentos para tratar doenças, não só com medicamentos, mas também com medidas físicas para melhorar. Então, quanto mais nós evoluímos, mais nós precisamos de pessoas bem preparadas. Isso significa o quê? Significa 6 anos de um curso de medicina, mais 4 anos de uma residência, mais 2, 3 anos de uma formação específica numa área. Então, nós estamos recebendo aí médicos cada vez mais com 11, 12, 13 anos de formação, né? Para daí começar novos serviços. E aí a gente vai evoluindo porque a medicina caminha para essa especialização. A gente vai conseguir dar aí, através dos protocolos, um norte para cada área. Mas a especialização é inevitável. E o desafio de agora, a gente tem conversado muito sobre isso, é sobre robótica. A robótica, ela muda a cirurgia da mesma maneira que a cirurgia por vídeo. Há 30 anos atrás, mudou a história. Os cirurgiões chegou num ponto que, cirurgião que abria a barriga, ele ficou desatualizado. Ele tinha que colocar lá um vídeo, é uma cirurgia minimamente invasiva. Agora chegou a hora da robótica fazer isso e depois a robótica junto com a inteligência artificial. Então a gente já foi atrás disso, já está estudando. Só que não adianta eu comprar um robô quem saiba operar. É que nem eu comprar uma Ferrari e não ter um piloto. Que nem comprar um avião e não ter um piloto. Eu tenho que formar antes o piloto. Depois vem o robô e depois começa as técnicas e as vantagens que o robô me dá e em quais atividades. Sempre vai precisar do humano. Sempre vai precisar do humano. Vamos dizer assim, a questão de ter máquinas aí não nos impede de ter o toque humano, né, com o paciente. E eu acho que o Hospital Bruno Borne, com as suas equipes, é muito bom nisso, na questão assim de nunca esquecer que ali tem alguém sofrendo, precisando de apoio, de auxílio, de um sorriso. Frank, uma última. 30 anos tu já estás em Lajeado? Estou aqui desde 1995, estou quase chegando nos 30 anos. 28 para 29 anos. É, bastante. Fazendo uma comparação assim com a média, o HBB ele está evoluindo na média ou ele está acima da média? Na comparação com os demais? Claramente acima da média. Acima da média. Uma série de decisões que foram tomadas e o que aconteceu anos atrás, quando se quebrou um pouco esse monopólio médico de decidir quem entra e quem não entra, baseado em interesse pessoal e não no interesse da instituição, isso aí foi fundamental. Depois construir um relacionamento de confiança entre a diretoria do hospital e os médicos e a comunidade foi importante. Agora, nos últimos anos, com relação ao governo municipal e governo estadual. Ontem eu estava visitando a nova área de cardiologia e de gineco-obstetrícia do hospital, que parte para parto humanizado. Ali são 3 mil metros quadrados de área nova que está pronta para entrar, para ser inaugurada daqui a alguns meses. Vai mudar a cardiologia, vai mudar a obstetrícia, vem para mudar isso. Doutor, bom te receber, bom falar um pouco da história do hospital, vida longa, sucesso para os planos, né, para os projetos novos. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade de falar dessa instituição que a gente ama, nos emociona e a gente está feliz lá e tem que dizer, apesar de eu estar presidente hoje, as decisões lá são tomadas pela diretoria de maneira horizontal, não vertical, e a gente acredita muito nisso, num conselho que toma decisões e que vai comunicando as outras áreas. Isso tem funcionado e a gente vai continuar fazendo isso.
Presidente do HBB, Marcos Frank, Dr. Marcos Frank, conversando com a gente. Aliás, eu vou fazer uma consulta com o Dr. Marcos agora, porque nos últimos 30 dias ele é o primeiro cara que acessa o nosso estúdio e não tosse. Ah, sim. E eu sim, tenho uma tese, verdade. tá, Frank? No Rio Grande do Sul, nos últimos 30 dias, quem não tá tossindo tá morto. E é o primeiro cara que tá realmente na nossa frente, tá Vivinho da Silva e não está tossindo. Acabou a minha. Mas eu tive tossindo, acabou a minha tosse. Ah, Deixa eu explicar rapidamente o que é. Passou uma grande fase de virose aqui, um vírus respiratório. E uma das consequências dos vírus respiratórios, depois que eles curam, é uma tosse persistente por 1 ou 2 semanas. Então, a gente chama isso de tosse pós-viral. Então, foi isso que a gente viu por aí. E tosse é aquela coisa, tosse é que nem coceira, né? Um começa a tossir, quando vê, tá todo mundo tossindo junto. Que barbaridade. Então, mas estamos chegando ao fim, então. Então. Né? Tá passando. Porque aqui na emissora a gente falava, ó, se um colega, quem não tá tossindo, vai tossir logo, porque tá todo mundo tossindo. Doutor, muito obrigada.